Vai chegando aquele período do ano que a gente vê pouquíssimos dias para ler e muitos livros que a gente queria encerrar ainda em 2021. Bora falar das leituras de outubro? Meu nome é Maísa e eu vim compartilhar, como sempre, as histórias que eu escolhi para ler no mês de outubro. É um mês em que normalmente se lê muito terror, horror, mas eu deixei aí de levinho porque não é bem a minha praia. Mas antes de começar, uns recadinhos rápidos. Vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar com seus amigos, me procurar nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e no Twitter. E se você tiver interesse em escolher a Amazon como sua loja de compras, usa meu link, isso me ajuda bastante. E eu espero dessa forma conseguir reinvestir no canal. O primeiro livro é O Melhor dos Imprevistos, da autora Marina Carvalho, uma publicação da Astral Cultural. Eu recebi esse livro do blog Coisas de Mineira para fazer resenha, então a resenha sai lá em breve. Interessante porque quando a gente lê a sinopse, a impressão que tem é que a autora vai caminhar ali por um clichê. E apesar de gostar de clichês, não tem problema nenhum com isso, mas a autora resolveu que podia me entregar muito mais. A gente tem aqui uma gravidez inesperada, uma médica com 4 amigos deliciosos e um pai que não sabia que era pai e reaparece na vida dessa criança. A gente tem ali alguns mistérios, a gente tem muita referência musical, a gente tem quitandas mineiras no café da manhã. Em breve tem resenha lá no blog. Segundo livro escolhido, Champion, da Mary Lou, uma publicação da Rocco. Eu li os 2 primeiros livros, gostei muito, uma distopia jovem, e tava enrolando para ler o terceiro livro. O segundo livro terminou com um plot assim que me deixou muito curiosa, eu quero realmente finalizar essa trilogia, e apesar de que a autora lançou recentemente um 4º livro, e em breve venho contar se eu gostei ou não da finalização da trilogia. Outubro tem uma série de maratonas com a temática de Halloween. Eu vou participar da Cryptober e escolhi alguns livros em função dos desafios propostos. Escolhi, acima de tudo, livros de suspense policial, de serial killers. E o primeiro deles é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, uma publicação da Intrínseca. Já tem adaptação. Eu ainda não assisti porque eu queria ler o livro. E vou usar esse livro para cumprir um dos desafios da Cryptober. E é uma leitura conjunta do Loucos por Leituras Conjuntas. Se você está com esse livro encalhado e quer ler junto com a gente, corre lá que ainda dá tempo de entrar no grupo. A Cryptober, ela tem uma lista de autores para serem lidos no mês de outubro. Um deles é o John Nesbo. Eu escolhi então Boneco de Neve para cumprir esse desafio, uma publicação da editora Record. Eu sei que Boneco de Neve é o 7º livro de uma série que começa lá em Baratas, o Morcego. Eu não li os livros anteriores e apesar da recomendação do Bruno, lá do Navegando, de que o ideal é ler mesmo na ordem de publicação, eu acabei fazendo como grande parte das pessoas que não tem conhecimento da série e vou começar mesmo por Boneco de Neve. Espero que isso não atrapalhe muito a minha experiência, mas vou fazer a leitura dele também lá no Loucos por Leituras Conjuntas. Se você tiver interesse, dá um pulinho lá que ainda dá tempo. E vou cumprir aí um desafio da Cryptober também. Desafio de Vampiro, Aura Negra, da Richelle Mead, uma publicação da Nova Fronteira. É o 2º livro da série Academia de Vampiros. E eu comecei a ler porque a série vem aí, uma nova adaptação. Fui desafiada por um grupo de amigas que estão me esperando para ler Bloodlines, que é uma série derivada de Academia de Vampiros, e vou cumprindo a minha parte. Vou ler o 2º livro agora no mês de outubro, espero cumprir o desafio de história com o vampiro. São vampiros jovens, mas uma história bem diferente daquelas de vampiros que até então eu tinha lido. Eu comprei o box com os e-books, porque esses livros estão em falta, mas eu consegui encontrar ele num sebo. Vou fazer a leitura então do 2º através da edição física. Mais um autor que está na lista de desafios da Cryptober, o Neil Gaiman. Eu ainda não li Coraline, uma publicação da Intrínseca. Aqui a gente tem, além do autor, o desafio de um livro com criança, e já é uma história que tem uma pegada aí mais de terror. Mas eu acho que essa aqui eu dou conta de ler, eu vou deixar para ler sempre de dia. E é uma história bem rapidinha de ler. Agora, uma fantasia contemporânea. Eu já tinha falado desse livro, já que ela é muito elogiada, mas estava em falta. No final do ano passado, a Darkside resolveu relançar, peguei o meu rapidinho, mas ainda não li. E eu coloquei ele no projeto 50 antes dos 50, justamente porque eu quero finalizar esse anseio por uma história que eu sempre ouvi elogios. Então, Golem o Gênio, da Elaine Wecker, uma publicação da Darkside. Uma fantasia em que nós temos uma golem e um gênio que vão se encontrar em Nova York, e também é uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas. Tá curioso, tá com esse livro encalhado e vem ler com a gente. Como fã de fantasia e como fã da autora, claro que eu coloquei o mais rápido possível A Vida Invisível de Ed La Rue na minha lista de leituras.
uma publicação da Galera Record que chega aí cheia de hype. Comecei a ler recentemente e até o momento gostando bastante. É uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, mas o Clube do Livro BH também vai fazer a leitura coletiva dessa história. Dá um pulinho lá, vou deixar o endereço aqui embaixo se você tiver curiosidade, quiser ler com outras pessoas para conversar sobre o tanto que essa história vai ser incrível. Dá um pulinho lá que dá tempo de ler com a gente. Mais um livro que eu recebi do blog Coisas de Mineira, A Traição de Camelot, uma publicação da plataforma 21, da autora Kirsten White. É o segundo livro de uma trilogia que começou com a farsa de Guinevere. A gente tem de novo, então, um reconto das lendas arturianas. Adoro, tô sempre falando, sempre buscando. Gostei bastante do primeiro livro. Os dois livros que chegaram até o momento chegaram com capas belíssimas. Gosto muito. Aqui a gente tem uma Guinevere bem diferente, um Lancelot muito diferente, um Rei Arthur que ainda me esconde algumas coisas. Enfim, adorando. Depois que a gente lê um livro com 1.300 páginas, calhamaço muda de patamar. Coloquei O Olho do Mundo, do Robert Jordan. É o primeiro livro de uma série de 14 livros. Mais uma noveleta. Até agora a gente tem o 7º livro sendo publicado recentemente pela Intrínseca. E infelizmente esses livros têm chegado com preços assim surreais. Espero que esses preços caiam logo para a realidade brasileira. Eu dei a sorte, peguei uma queima de estoque do Submarino, paguei 15, 19 reais nesses livros. Só não tinha conseguido o segundo e o 7º, que é um lançamento recente. O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo. Em breve a gente tem a série no Amazon Prime. E apesar do autor ser extremamente descritivo, muita gente compara a escrita do autor com a escrita do Tolkien. Mas já aconteceu muita coisa. Logo nos primeiros capítulos a gente tem muita ação. E venho comentar em breve o que eu achei de O Olho do Mundo. E o último calhamaço escolhido para o mês de outubro, mas esse eu vou fazer a leitura dele em outubro ou novembro, é o segundo livro da série de Outlander, A Libélula no Âmbar, o volume 2, então, publicado pela Arqueiro, da Diana Gabaldon. São 900 páginas, e como eu tenho algumas histórias aí bem grandinhas, eu vou deixar essa história para ler no mês de outubro e novembro. É uma história que eu coloquei no desafio 50 antes dos 50, e é um livro que eu coloquei lá no projeto dos 12 para 2021. Então, vou cumprir aí belamente 2 dos desafios que eu me propus. Bom, então foi isso, foram essas as minhas escolhas e espero sair aí com um saldo bem positivo. Me conta, gostou das minhas escolhas? Já leu algum deles? Você faz listas de leituras? Quais são os livros que você escolheu para o mês de outubro? Se ficou até aqui e gostou dos livros que eu apresentei, curte, compartilha, se inscreve no canal, vem me buscar nas outras redes sociais, vem conversar comigo. Muito obrigada, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.